eu voltei e fui tomar um café. Quando eu fui tomar um café, eu comprei 2 cafés. Um para mim e um pro Guina. E aí eu fui, tomei o café ali, estava tomando café, e quando eu finalizei, ele me falou, tem que pagar lá no caixa. E aí quando eu fui pagar no caixa, o menino tinha marcado no papel ali 2 cafés. E aí quando eu estava indo embora, eu reparei que ela cobrou só um. Aí eu falei, puxa, ela cobrou só um café. Tem pressa, falei agora. Eu vou voltar lá e vou pagar outro café. Quando eu voltei e fui pagar outro café, eu paguei o café, ela parou e olhou para mim, ela falou, de que igreja você é? Eu sou a igreja de Jesus Cristo. Aí ela disse, não, é sério, que igreja você é? Eu falei, eu sou da igreja Unidos por um Propósito, lá em Osasco, a gente é um ministério pequeno. Ela falou, passa o Instagram da igreja, o Guina estava comigo, ele viu, aí ela pegou o Instagram da igreja, começou a seguir o Instagram da igreja, creio que ela tem acessado, tem visto os conteúdos, os vídeos. Isso não é para promover o nome da igreja, irmãos, isso é para promover o nome de Cristo. E esse é o tempo que nós promovemos o nome de Cristo. Não é sobre uma religião, não é sobre uma crença, mas é o nome de Jesus Cristo que precisa ser anunciado nesses dias. Tem um povo com fome, tem um povo com sede. Lá nessa conferência também nós tivemos uma experiência das crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo. Você talvez se escandalizou aqui com as crianças batizando nas águas. Você imagina as crianças falando em línguas. As crianças no altar chorando e falando em línguas. E teve um tempo que uma criança começou a chorar muito naquele lugar, chorar. Ela não parava de chorar. E aí veio outra criança, pôs a mão sobre a cabeça dela e começou a orar. Eu falei, meu Deus, que lindo. E eu creio que é esse tempo, queridos. Nós vamos ver os nossos filhos orando. Amém. Nós vamos ver os nossos filhos no quarto de joelho. Você vai se deparar com o seu filho liberando palavras sobre a sua vida. Vai ser um tempo que os filhos vão se levantar. Eu creio que esse é o tempo que Deus tem levantado uma geração na terra, para levantar uma geração, que vai levantar outra geração, uma geração para curar uma geração. Eu creio que isso é um tempo do Senhor, e a palavra do Senhor vai se cumprir dentro das nossas casas. Não é lá fora, dentro da sua casa. Pastor, pode ter certeza que Deus vai enviar alguém lá, vai liberar uma palavra dentro da sua casa. Amém? Eu quero trazer uma palavra bem rápida e objetiva aqui, queridos. Eu ia ministrar outra coisa quando eu estava ali nas águas, o Senhor me deu essa palavra. Lucas capítulo 19, versículo 1. Uma palavra muito conhecida, muitas pessoas conhecem. Eu pedi para você ficar de pé só mais um pouquinho. Jesus entrou em Jericó. Olha aí. Entrando Jesus em Jericó. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Só tem tradução que está diferente, tem que te amar. Feche seus olhos, vamos orar. Não sei como você chegou aqui nessa noite, põe a mão no seu coração. Comece a falar com o Senhor, você quer que Ele fale contigo. Talvez você chegou aqui cheio de preocupação, talvez você chegou aqui, o médico diagnosticou alguma coisa sobre a sua vida, talvez você chegou aqui, você está preocupado com o seu trabalho amanhã, com as suas finanças, com o seu filho, com a sua filha. Talvez você chegou aqui e há muitas preocupações sobre o que você vai fazer da sua vida daqui para frente. Talvez você chegou aqui e a sua mente ainda não conseguiu parar de pensar como será a sua semana. Eu te convido nessa noite a se conectar com o céu, a descansar no Senhor. Eu convido a você a abrir o seu coração e começar a falar com Deus e liberar tudo aquilo que está dentro de você. Sabe aquilo que você não pode mudar, sabe aquilo que você não pode pegar, que você não pode transformar. Eu convido você nessa noite
a começar dizendo: Senhor, como está a sua vida? Eu convido você nessa noite, eu te encorajo nessa noite a abrir a sua boca, ainda que você pense que você é o mais pecador dos homens, ainda que você se considere a mais pecadora das mulheres. Eu não sei qual é o jugo que está sobre você, eu não sei o que disseram sobre você, eu não sei o que tem pensado na sua vida, mas eu quero te dizer que nessa noite há uma presença nesse lugar, e essa presença não é a presença de um homem, essa presença não é a presença de alguém, essa presença é a presença do Espírito Santo de Deus, e eu sei que Ele está aqui nessa noite, e eu sei que Ele pode tocar no teu coração, eu sei que Ele pode mudar a tua vida, eu sei que Ele pode pegar tudo isso que está dentro de você e levar junto com Ele e trazer paz ao teu coração. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que nessa noite a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que muda as nossas vidas, a tua palavra que cura, que liberta, que restaura, a tua palavra, Senhor, que é anunciada nessa noite, a presença do teu Espírito Santo transforme as vidas que estão nesse lugar, e que eles não saiam desse lugar sem sentir a tua presença, que eles não saiam desse lugar da mesma maneira que eles entraram, mas que eles saiam desse lugar com a certeza que o Senhor se manifesta na terra, e que o Senhor tem tocado os corações, que o Senhor tem tocado as vidas, que o Senhor tem feito. Não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Não é porque nós merecemos, é porque o Senhor nos olha na origem, na criação. O Senhor nos olha, Senhor, com olhos de amor. O Senhor não nos olha com olhos de julgamento. O Senhor não olha por que fazemos, mas o Senhor olha por que somos. E eu sei que nessa noite o Senhor já está falando com alguns aqui. Eu sei que nessa noite o Senhor já está tocando em alguns aqui, ó. Que a tua presença seja real nesse lugar. Que o Senhor tenha liberdade para fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Vai tomando seu assento aí. Quando você se assentar, olha para a pessoa do seu lado e diga: que bom que você veio. Nós temos vivido dias em que o Senhor tem falado. Nós temos vivido dias em que o Senhor tem soprado sobre a igreja, que o Senhor tem derramado sobre a igreja. Pastor, sobre essa igreja não, irmão, estou falando sobre a prática da igreja, mas que o Senhor tem falado aos nossos corações, que o Senhor tem ministrado de uma forma muito profunda. Quando eu estava ali nas águas, o Senhor disse: ministra sobre Zaqueu. Eu falei: Senhor, sobre Zaqueu tinha uma palavra, o Senhor tinha me dado, o Senhor falou para falar sobre Zaqueu. Quando falar sobre Zaqueu, eu quero falar algumas coisas. E como filho obediente, servo que eu sou, eu falei: Senhor, eu vou falar o que o Senhor quer falar. Então, quando nós começamos a ver a história de Zaqueu, irmão, nós começamos a ver que a Bíblia começa a dizer sobre um homem rico, sobre um cobrador de impostos. E se você for estudar sobre a vida de Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era um homem desonesto. Ele era um homem que não era bem visto pela sociedade, como se fosse um político corrupto, desse que a gente aponta o dedo e diz: esse cara é isso, esse cara é ladrão. Enfim, era um cara que as pessoas não enxergavam bem. Quando as pessoas olhavam para Zaqueu, as pessoas não tinham uma boa intenção sobre Zaqueu, não liberavam palavras: nossa, esse cara é uma bênção, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Não, as palavras que vinham sobre Zaqueu eram palavras de julgamento por aquilo que ele fazia. E aí a Bíblia diz que Zaqueu, pecador, ouviu, ele não viu Jesus, ele ouviu falar de Jesus. E aí quando ele ouviu falar de Jesus, isso gerou uma chama no coração dele. Isso acendeu algo nele, que ele diz: eu preciso ver esse Jesus. Mas a Bíblia fala que esse cara era rico, e eu imagino, quando a palavra de Deus fala que o cara era rico, irmão, não era um cara que tinha uns trocadinhos no banco, não, era um cara rico, um cara que tinha muito dinheiro. Então eu imagino que Zaqueu, ele estava triste, ele falava assim: eu vou comprar uma roupa nova,
eu vou comprar um iPhone 15 Pro Max, ou eu já lançou o 16, eu vou trocar de carro e eu vou resolver a minha situação. É claro que na época não tinha isso, eu estou parafraseando. Mas aí Zaqueu tinha dinheiro, então ele podia suprir ali as suas faltas em qualquer lugar, mas no coração de Zaqueu tinha um vazio. E um vazio que precisava ser preenchido pela palavra de Deus. E aí Zaqueu decide ver Jesus, decide buscar Jesus. Só que eu preciso dizer uma coisa para você: todo aquele que decide ter um compromisso com o Senhor, ele precisa renunciar a algumas coisas, e ele precisa fazer um esforço. O Evangelho de Jesus, quando ele nos chama, é um evangelho de aceitação. Quando Jesus nos chama, ele diz: pode vir, vem do jeito que está. Não é assim que a palavra fala? Vem do jeito que está, Zaqueu, pode vir. Mas depois a palavra diz: não permaneceis. Então está nos fazendo um convite para vir, mas está fazendo um convite também para viver uma transformação. E aí a Bíblia diz que Zaqueu era pequenininho, Zaqueu era muito pequeno. E aí Zaqueu estava no meio de uma multidão. E aí quando Zaqueu está diante daquela multidão, ele quer ver Jesus, ele não consegue enxergar. E aí ele olha para uma figueira brava. Outra dificuldade para Zaqueu. Porque a figueira brava, ela não é uma árvore que ela já cresce e já sai os galhos. Ela cresce até uns 2 metros e 20, 2 metros e 80. E depois daí começam a sair os galhos. Então Zaqueu já encontrou ali. Quer vir pregar? Hoje as crianças tá com mano. Quer ou não quer? Decide aí. Olha lá, ele tá com a mão assim, cara. Você acha que ele quer? E aí Zaqueu encontra outra dificuldade, irmão. E eu consigo imaginar a cena, porque Zaqueu era um cara que andava bem vestido. Zaqueu era um cara que andava bem vestido, bem trajado. E aí Zaqueu pega, olha para aquela árvore. Eu creio que ele tem que pegar um embalo para subir, ele escala e sobe naquela árvore. Você imagina que estão falando daquele cara. Agora chapou. Agora ficou doido mesmo. Esse cara ficou doido. Primeiro ele rouba a gente comprando imposto. Agora ele sobe numa árvore, fica em cima dessa árvore. Esse cara é doido. E aí a multidão está ali esperando Jesus passar. E aí vem Jesus. E a multidão esperando. E aí vem Jesus e a multidão esperando. Quando Jesus chega, tem uma multidão esperando Jesus, fazendo um culto, esperando Jesus. E aí Jesus não daria atenção para a multidão. Olha para a árvore, o pecador, e diz: ei, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu quero ir na sua casa. Deixa eu te dizer algumas coisas aqui. Primeiro, as pessoas convidavam Jesus para ir na casa dele. Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu. Segundo, um pecador, um homem que era mal visto pela sociedade, um homem que tinha um monte de erro, de pecado, de falhas, que muitas pessoas não queriam conviver com Zaqueu. Mas Jesus disse: Zaqueu, eu quero ir na sua casa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Zaqueu estava naquele lugar, e naquele caminho onde Zaqueu estava, era a última vez que Jesus passava por ali em vida. Jesus nunca mais passaria pelo aquele caminho em vida. Jesus passou pelo aquele caminho em vida, e aquela era a última vez que Jesus ia passar ali em vida. E aí Zaqueu estava naquele caminho, e Zaqueu naquele dia, ele decidiu chamar a atenção de Jesus, de olhar para Jesus. E aí sabe o que chama a atenção? É quando Zaqueu desce. Quando Zaqueu desce da árvore, sem Jesus dar nenhuma palavra para Zaqueu, Zaqueu disse: se eu roubei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu quero restituir essa pessoa. Sabe o que Zaqueu estava dizendo para Jesus? O que eu tenho não é mais importante do que o Senhor. E o que eu fiz, que me separa do Senhor, eu quero voltar a ter um relacionamento com o Senhor.
Zaqueu estava renunciando. E conforme dizia a lei de Moisés, que quando alguém roubava, tinha que devolver, Zaqueu estava dizendo: eu quero cumprir o que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, eu fico imaginando o amor que Jesus tem por nós. Porque não é sobre o que nós temos, não é sobre o que nós fazemos, não é sobre o que nós possuímos, mas é quem nós somos. O interesse de Jesus em mim e você é só em você mesmo. Não tem interesse em outra coisa, não é sobre um cargo, não é sobre uma função. Jesus não chamou pastores, Jesus não chamou ministros, Jesus não chamou ninguém. Jesus quis gerar filhos. E o maior choque para toda religião é quando Jesus chega e ele diz: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Sabe qual é o maior choque para algumas pessoas? E sabe por que algumas pessoas estão fora da igreja? Sabe por que algumas pessoas não têm um relacionamento com Jesus? É porque até hoje elas só conheceram um Deus, não conheceram um Pai. Sabe por que naquela época, quando Jesus vem, ele gera esse choque na sociedade, nos fariseus? Porque eles só conheciam um Deus, não conheciam um Pai. E até os discípulos de Jesus, ele diz: ei, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus não veio apresentar mais um Deus, Jesus vem apresentar um Pai. Então, quando você entende que você é filho, você entende que você tem um Pai. E quando você entende simplesmente que tem um Deus, você entende que você tem que adorar a Deus. E nós temos que adorar a Deus. Mas você vai entender onde eu quero chegar. E você adora a Deus. Então, se você está bem, você adora a Deus. Se você tem pecado, você não se sente no direito de adorar a Deus. Porque você só vê Deus como Deus e não vê Deus como Pai. E quando nós entendemos que nós somos filhos, então, por exemplo, eu tenho minhas filhas, eu batizei mais uma filha minha. Eu tive o privilégio de batizar minhas duas filhas, não hoje. Uma eu batizei alguns anos atrás, e a mais nova, a Alice, eu batizei hoje. Falei para esperar, mas ela não quis esperar nada. Então, por mais que as minhas filhas façam qualquer coisa fora daquilo que eu desejo que elas façam e me desagrade, elas não vão deixar de ser a minha filha. Elas vão continuar sendo minha filha. Você já viu alguém dizer: isso aqui é meu ex-filho? Não, não tem. Imagina você falar assim: ah, é meu ex-filho, minha ex-filha. Isso aí era minha filha, não é mais. Porque você gerou, porque é seu. E nós, quando nós entendemos que somos filhos, nós entendemos porque nós reconhecemos quem é o nosso Pai. E o seu Pai é Deus. E Jesus é o Filho, o irmão mais velho, que nos ligou com o Pai. Pastor, por que Jesus precisou morrer na cruz? Porque um irmão nosso, chamado Adão, pecou, entregou o direito de filho, e Jesus veio resgatar o direito de filho. Pastor, Jesus veio para me levar para o céu? Não, Jesus veio para resgatar o direito de filho, para te devolver o direito de você ser chamado filho, e filho de Deus. Essas pessoas que se batizaram aqui, elas precisaram dizer uma coisa: eu reconheço Jesus como meu único, exclusivo Salvador. Pastor, eu quero me batizar ainda. Pode vir, batiza o seu, entra na água do jeito que eu estou, eu até tenso. Pastor, você é doido? Não. É porque a religião sempre está colocando barreiras. A religião sempre está colocando barreiras, muros, para que você não chegue até Jesus. E aí, se você pegar a palavra religião, significa religar.
É isso, teacher? Pastor Eduardo. Religar. E muitas pessoas usam a religião para impedir as pessoas de virem até a Deus. Essa multidão queria impedir que Jesus fosse na casa de Zaqueu. Oh, mas peraí, ele vai na casa de um pecador. A gente está aqui esperando, a gente está em jejum tanto dia, orando tantos dias. Não, eu sou pastor, eu preguei a palavra e ele vem, vai na casa desse cara aí que não vale nada. Não vale nada para os outros, mas vale muito para Jesus. Então, quando eu descubro que eu sou filho, eu descubro que eu tenho tudo que o Pai tem. Irmão, Jesus não tinha tesouro nenhum. Jesus não carregava dinheiro no bolso. Jesus, quando precisou se locomover, ele pegou um jumentinho emprestado. Então Jesus nos dá uma lição que não é sobre o que nós possuímos, mas é sobre o que nós cremos. É sobre a forma que você crê em Cristo Jesus. E aí Zaqueu nos dá esse exemplo quando ele desce daquela árvore e ele diz: eu renuncio o que eu tenho para viver o que o Senhor tem. Quando o Evangelho nos convida para uma renúncia, é para renunciar o que eu tenho, para viver o que Deus tem. E quem tem mais, irmão? Pastor, você está pedindo dinheiro de novo? A Letícia já pediu oferta aqui. Não, irmão, estou falando sobre finanças. Porque são tantas barreiras que nós criamos. Não, mas eu lembro que quando eu queria vir para a igreja, eu queria me converter, mas eu queria largar, né? Gostava de tomar fumar um cigarrinho, dar um rolezinho no fim de semana. Eu falei, não, eu tenho que parar com o meu rolê, eu tenho que parar de fumar o meu cigarrinho. Olha que troca que eu fazia. Mas na minha mente, se eu tivesse que parar de fumar e parar de beber para ir para a igreja, eu não ia. A primeira vez que eu entrei na igreja, eu conto isso, entrou eu e um amigo meu. Ele skatista, eu gostava do hip hop, né, e tal, dava com as calças largas e tal. E aí, bombetona, entramos na igreja, interessado em duas meninas, em uma e outra. Entramos na igreja, ficamos lá no fundo, igual o Samuel e a Lina. Olha o pastor de cima do altar: tira a bombeta, vocês dois aí, que vocês estão na casa de Deus. E ele arrancou a bombeta, eu fiquei vermelho igual um pimentão. Eu nem olhei para a cara dele. E aí ele falou assim: agora? Eu falei: na hora que bater palma a gente corre. Aí eu disse: vamos para ouvir o Senhor. Eu falei: agora, bora, vamos embora. Saí correndo da igreja, irmão, fui quase expulso. Então a religião constrói paredes e Jesus libera o acesso. Zaqueu estava sendo construído paredes para que ele não chegasse até Jesus, e Jesus libera o acesso. Eu não estou dizendo sobre uma super graça, uma hiper graça, não estou dizendo sobre estar tudo liberado, mas Jesus nos convida para vir do jeito que estamos. Então, pastor, eu tenho uma vida assim, uma vida, não importa, irmão. Eu quero saber o que você quer viver uma transformação. Zaqueu, desce daí, ô Jesus, eu quero mudança de vida. Jesus fala: então pronto, vamos jantar junto, vamos comer uma pizza junto, eu vou na sua casa. E as pessoas dizem: mas Jesus vai na casa de um pecador, ele come com um pecador. Deixa eu dizer para você, chama Jesus para a mesa da sua casa. Quando você comprar uma pizza, põe na mesa, ora e fala: Jesus, está aqui a minha família, está aqui a minha casa, está aqui meus projetos, os meus sonhos, está meus filhos, minhas filhas. Ah, mas pastor, irmão, eu não sei qual foi o muro que construíram na sua frente, mas eu quero derrubar ele. Eu não sei o que a religião pôs na sua mente, mas eu quero derrubar ela hoje. Porque o que transforma a sua vida é o relacionamento com Deus. O que transforma a minha vida é o relacionamento com Deus. Conforme eu vou me relacionando com Ele, Ele vai arrancando de mim aquilo que é meu e vai colocando o que é dele. Sabe quando você convive muito com uma pessoa? Eu sou assim, se eu vou para um lugar, se eu vou para Minas, dentro de um mês eu sou mineiro. De um mês eu estou mineiro todinho. Você é doido, tá doido? Esse queijinho é bom demais. Porra, eu sou esse cafezinho de Minas, hein? Um mês eu estou chutando mal. Se eu vou para o Ceará, quando eu fui para o Ceará, eu fiquei 15 dias lá, eu já estava virando cearense. E aí, macho, velho, como tá os comedores de rapadura? Comedor de rapadura é os filhos, eles falam. E aí, macho, velho, ô, isso aqui tá bom demais, ô, tá doido. E aí eu vou me acostumando com o ambiente, vou virando, né? Da convivência. E
E quando nós começamos a se relacionar com Jesus, nós somos transformados. Você imagine o que era para Zaqueu ser julgado pelas pessoas. E aí eu imagino Zaqueu tendo um espaço no meio da multidão, ele era cotovelado para cá, para lá, Zaqueu sobe numa árvore. E aí você imagina a cena, Jesus chegando, os crentes tudo esperando Jesus. O culto pegando fogo, Jesus chegando, todo mundo esperando Jesus. Quando Jesus chega, ele olha para um pecador e ele diz: ei, eu vim aqui nessa noite para te salvar, Zaqueu. Esta aí que eu quero ir na sua casa. E aí a Bíblia diz que quando Jesus fala para Zaqueu, fala: hoje a salvação chegou na sua casa. Hoje eu vejo o Alan e a Bia, a família dele toda se batizando, só faltou uma, né? Quase, chorou para se batizar também. Já está chorando por causa disso. Mas querido, é uma vinha demais, vamos segurar um pouquinho. Vamos deixar para o próximo, senão não vai sobrar ninguém. Então depois não precisa fazer mais batismo. E eu lembro quando o Alan chegou na célula, eu lembro quando a Bia chegou na célula, eu lembro como eles chegaram todo canhado. E o Senhor foi falando, foi fazendo, as coisas foram acontecendo, o relacionamento deles, não com a gente, mas com Deus. Não é sobre o seu relacionamento com as pessoas, é sobre o seu relacionamento com Deus, a sua vida. O que você está decidido a viver. Sabe o que Zaqueu estava dizendo com aquela atitude dele? Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não quero mais viver essa vida de engano. Eu não quero mais viver essa vida que lá fora eu sou feliz. Mas quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, quando eu encosto a cabeça no meu travesseiro, vem as preocupações, os problemas, o vazio dentro de mim. Eu quero a tua presença sobre a minha casa. Eu quero a tua presença sobre a minha vida. Eu não quero viver as mesmas coisas. Deixa eu dizer para você, a oração que Jesus mais ouve, você pensa que não, é aquela que está saindo dos teus olhos, das suas lágrimas. É aquela que está saindo do seu coração quando você pensa em alguma situação que te aperta e você não tem nem coragem de falar. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece. E Salmos diz que Ele já escreveu todos os nossos dias, antes que nós existíssemos. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem nada que aconteceu com você que fugiu do controle de Deus. Nada, tudo na sua vida teve um propósito que te trouxe até aqui. Pastor, mas eu passei um momento tão difícil na minha vida. Pode ter certeza que Jesus usou esse momento para revelar a grandeza dele sobre a sua vida. E que se hoje você está aqui, se hoje você suporta algumas coisas, é porque aquele tempo gerou algo em você. Porque aquele tempo Deus fez algo em você. Jesus não queria mudar a casa de Zaqueu, não é uma casa física. Jesus queria mudar Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, fazia cobranças ilícitas. Mas o nome de Zaqueu significa puro e limpo. Sabe o que isso me faz pensar? Que quando Deus olha para mim, Deus olha para você. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele olha além dos nossos pecados. As pessoas olhavam para Zaqueu e só olhavam para o pecado de Zaqueu. Mas quando Jesus olha para Zaqueu, Ele olha: eu estou vendo alguém ali puro e limpo. E as pessoas vão dizer: não, é pecador. Quando Jesus olha para você e diz: eu estou vendo ali meu filho e a minha filha. Eu estou vendo ali os meus filhos e a minha filha. Eu estou vendo ali aquele que eu gerei, aquele que eu cuidei. Jeremias diz que desde o ventre da nossa mãe, desde o ventre, desde o teu nascimento, tem cuidado de você. E às vezes nós passamos por alguma situação e nós falamos: Senhor, esqueceu não, esqueceu não, só aguenta mais um pouquinho, só aguenta mais um pouquinho, para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Lucas 19, versículo 8. Acho que não tem ninguém lá, mas não tem problema não, eu leio aqui. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais.
Então o Senhor disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho. Jesus disse que ele é o quê? Ele disse que ele é o quê? Filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Quer entender, irmão? Dá para entender? Dá para pegar isso aí? Então não é sobre o que você faz. Pastor, faz tanta coisa, não importa. Não é sobre o que você faz, não é sobre o que você é, não é sobre o que eu faço, não é sobre um merecimento. Ah, eu mereço, você não merece. Ah, esse merece, eu não mereço. Sabe daquela brincadeira, bem me quer, mal me quer? Não é sobre o que você merece, é sobre o que ele é. Não era sobre o que Zaqueu merecia. Mas Zaqueu merece ser julgado, mas Zaqueu merece ser castigado. Não. Quando Jesus vem de encontro com a nossa vida, não é sobre o que nós merecemos, é sobre o que Ele é. Quando nós adoramos, quando nós cantamos louvores aqui, nós não cantamos porque tem uma música bonita, mas nós adoramos sobre quem Ele é sobre quem Jesus é. Então o que eu preciso entender desse tempo, que você precisa entender desse tempo, que não é sobre uma placa de igreja, não é sobre uma religião. Pastor, a minha religião é... Não vamos entrar nesses negócios não, vamos falar sobre Jesus. A gente estava falando um monte, tem uns padres aí que estão pregando melhor que a gente. Pastor, você é doido de falar isso? A gente vai mentir. Tem uns padres aí mais crentes que a gente, mais fervorosos que a gente. Não é sobre uma religião, irmão. Não é sobre o modo que eu acredito, ou o modo que eu não acredito, que eu gosto, que eu não gosto. É sobre uma conversão, é sobre mudar a rota, é sobre entender aquilo que Deus tem para a minha vida. E Zaqueu entende isso de uma vez por todas, desce daquela árvore e diz: Jesus, eu quero dar aos pobres, eu quero devolver para quem eu roubei. Eu quero mudança de vida. Sabe para que Jesus veio? Sabe para que Jesus? A palavra dele é pregada para mudar a nossa vida. É só isso. É só isso que ele quer. Ele quer transformar a sua vida. Pastor, ele quer transformar a sua vida, como ele fez com Zaqueu. Mas eu não mereço, não é sobre você merecer. Mas eu não mereço, não é sobre você merecer. É sobre o que ele é. E quando eu reconheço quem ele é, eu começo a desfrutar daquilo que ele tem. Então Zaqueu reconheceu quem ele era. Diz: eu preciso fazer um sacrifício para ver quem é esse Jesus. Será que teve dificuldade? A multidão, a árvore, o tamanho, o julgamento. Quantas coisas nós temos colocado na frente, quantos muros nós temos construído antes de chegar até Jesus. Deixa eu fazer um convite para você nessa noite. Derruba os muros. Derruba os muros. Rapaz, eu tenho que ir para a igreja no domingo, eu tenho que ir para a igreja na quarta, eu tenho que... Não, derruba os muros. Derruba os muros. E vai. E deixa ele fazer. Você imagina se Zaqueu fosse pensar: o que vão pensar de mim? Eu subi daquela árvore, o pessoal já fala mal de mim, já me julga. O que vão pensar de mim? Mas Zaqueu decidiu. Deixa eu dizer para você, toma uma decisão nessa noite. Derruba os muros. Levanta a mão e diz: Jesus, eu quero seguir. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha casa. A declaração de Zaqueu foi essa: eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Mas colocando de pé no seu lugar, por favor. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração.
Eu creio que o Senhor está falando com você nessa noite. Eu creio que essa palavra não é em vão nessa noite. Talvez você entrou aqui e tenha muitos muros, muitas dificuldades que você mesmo tem colocado à frente, que você mesmo tem colocado. Talvez tenha muitos julgamentos sobre a sua vida, muitos apontamentos. Mas o Senhor tem te chamado nessa noite. O Senhor tem chamado você nessa noite. Não é sobre uma religião. Mas é uma decisão de querer, de dizer: Senhor, eu quero. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver algo novo, eu não quero viver as mesmas coisas. Como aquele homem que tem um ato diante do Senhor e ele chama a atenção do Senhor. Sabe uma coisa que talvez você não percebeu? É que Zaqueu não foi até Jesus, mas Jesus foi até Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, subiu naquela árvore para ver Jesus passar. E Zaqueu acaba sentado numa mesa dentro da sua casa com Jesus. A limitação da nossa mente nunca vai conseguir imaginar o que Deus tem para nossas vidas. Os seus projetos, os seus sonhos nunca vão ser maiores do que aquele que Deus tem para você. Ele é especialista em surpreender. Talvez você veja aqui nessa noite só assistir um batismo, mas Deus está falando com você no seu coração. Deus está tocando em você. Você está sentindo algo diferente. Essa é a presença de Deus para te tocar. Como Zaqueu naquela noite não sabia, era a última oportunidade. Jesus ia passar por aquele lugar pela última vez. Zaqueu agarra aquela oportunidade. Eu não sei se você está afastado, afastada. Eu não sei se tem muros à sua frente, tem impedido você acessar a presença do Pai. Mas eu quero declarar no poder do nome de Jesus nessa noite: toda barreira na mente, todo impedimento, toda frustração, todo trauma, todo julgamento, toda palavra contrária que foi dita contra a sua vida, contra a sua casa, eu quero anular e quero derrubar os muros nessa noite, no poder do nome de Jesus. Quero dizer para você que o acesso ao Pai está liberado. E quando você levanta as suas mãos, e quando você começa a orar, não existe orações rejeitadas pelo céu. Não existe orações que não são escutadas pelo Pai. Eu te convido nessa noite. Eu digo a você nessa noite: não fique com os teus lábios fechados. Começa a declarar. Começa a liberar palavras de vida sobre a sua casa. Começa a falar com Ele. Começa a dizer para Ele como você tem andado, como tem sido os seus dias. Talvez você tenha tido dias de angústias, de preocupação, de tristeza, de mágoas, de rancor. Abra o seu coração nessa noite. Se esvazie diante da presença dEle. Se esvazie diante da presença dEle. Oh!
tua presença comece a transformar nesse lugar. Que a tua presença, como naquela noite na vida de Zaqueu, como naquele dia na vida de Zaqueu, que a tua presença nessa noite comece a tocar em vidas aqui. Assim, corações amargurados aqui, assim, pessoas que entraram aqui, machucadas, feridas. Nessa noite aqui, pessoas que querem te ver, que querem sentir o teu toque, mas não sabem como fazer isso. Eu oro por essas vidas, eu oro pelo teu toque, eu oro pela manifestação do teu poder aqui nessa noite. Eu sei que a tua presença é real. Jesus, nós podemos sentir a tua presença. O Espírito Santo de Deus